Oi, gente! Hoje na aula de saúde da criança a gente vai discutir a icterícia neonatal. Então, o que é a icterícia? A icterícia ela é aquela coloração amarelada da pele, né, das escleróticas, que é a parte branca do olho, e de mucosas. E essa coloração amarelada, ela vem de um pigmento que se chama bilirrubina. Acho que já comentei sobre isso com vocês em sala de aula. Como que aparece esse pigmento que é a bilirrubina, que é amarelado? Ele vem da degradação da hemoglobina. Então, quem é a hemoglobina? Hemoglobina é aquele pigmento vermelho que tem dentro das hemácias, que dá coloração para as hemácias. Hemácias são aquelas células que são responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. Então, quando a gente tem um envelhecimento da hemácia, essa hemácia ela precisa ser renovada. Então, quando ela vai ser destruída, essa destruição acontece no fígado, ela libera esse pigmento vermelho, que é a hemoglobina. E aí, quando eu vou degradar esse pigmento vermelho, que é a hemoglobina, ele se transforma em bilirrubina, que é um pigmento amarelo. Esse pigmento amarelo, a gente tem que excretar ele via fezes e urina. Quando a gente não consegue excretar adequadamente esse pigmento amarelado, a gente tem um acúmulo de bilirrubina no sangue, e aí a gente consegue enxergar essa coloração amarelada na pele. Em relação aos recém-nascidos, então, é a manifestação clínica mais frequente, né, no nascimento. A gente vai ver que tem alguns tipos, né, de icterícia. E em alguns casos, eles podem provocar, né, o acúmulo de bilirrubina ali no sangue, ele deposita no sistema nervoso central. E aí pode dar lesões, retardo mental. Então, por isso que é uma patologia que a gente tem que se preocupar muito. Então, aqui está mostrando para vocês, né, uma criança de pele de coloração normal e aqui a criança ictérica, mostrando para a gente aqui, dando um indício que um problema no fígado, ele pode levar à icterícia, porque é justamente no fígado que acontece o metabolismo, né, da bilirrubina. Aqui, então, uma outra imagem, né, uma criança com a coloração da pele amarelada, e aqui a esclerótica, né, provavelmente de um adulto, amarelo também. A icterícia, então, neonatal. Então, a gente vai considerar ela patológica quando ela acontece nas primeiras 24 horas de vida da criança. Por quê? Então, a criança nasceu ictérica, ou nas primeiras 24 horas ela se tornou ictérica. O que acontece? A icterícia neonatal, ela é normal, ela é fisiológica em todos os recém-nascidos a partir do segundo dia de vida. Por quê? A gente, quando está no útero, né, o neném ali, o feto, ele tem as hemácias fetais. Então, se a hemácia ela é uma célula responsável pelo transporte de oxigênio, o neném dentro do útero não está respirando, então ele tem aquelas hemácias ali fetais que são incompetentes para a vida neonatal. Então, quando a criança nasce, ela começa a degradar aquelas hemácias fetais e começa a produzir novas hemácias, que são hemácias neonatais, né? São hemácias da vida extraútero. Então, o que acontece? Se a gente vai ter destruição das hemácias fetais e, por compensação, a gente vai produzir novas hemácias, né, para poder suprir essa necessidade de oxigênio, né, de transporte de oxigênio que a gente vai ter, né, porque a gente vai começar a respirar, então a gente vai ter uma condição de icterícia. E isso demora cerca de 2 dias para a gente começar a destruir intensamente aquelas hemácias ali neonatais. Então, se eu estou destruindo muita hemácia, muita hemoglobina está sendo destruída, muita bilirrubina vai sendo formada. Só que, naturalmente, ali, através da amamentação, a eliminação ali, através de urina e das fezes dessa bilirrubina, com cerca de 1 semana, a gente tem a autocura ali da icterícia. Então, essa icterícia fisiológica, né? Então, cerca de 7 dias. Agora, se essa icterícia ela começa antes, né, ali no primeiro dia de vida, ainda não teve tempo dessa troca das hemácias, ou se ela dura mais de 7 dias, essa icterícia ela se torna patológica, tá? Esse tempo de 1 semana ele serve para os nenéns termos, porque os nenéns prematuros eles demoram cerca de 2 semanas para eliminar essa bilirrubina. Aí aqui eu queria falar com vocês primeiro que como que a gente faz a medição da bilirrubina. Então, a bilirrubina, como eu falei, é esse pigmento, e aí a gente mede ele através de um exame de sangue. Então, a gente coleta ali um sangue venoso e avalia ali a quantidade de bilirrubina.
A gente tem dois tipos de bilirrubina. Então, a bilirrubina, ela vem na degradação da hemoglobina, e aí, quando ela é degradada, ela tá ali bilirrubina sozinha. Essa bilirrubina que tá sozinha, a gente chama ela de direta, porque ela não tá ligada a ninguém. E aí, quando essa bilirrubina, ela se liga a uma proteína, para ser excretada, a gente chama ela de bilirrubina indireta. E aí, o que acontece? A bilirrubina ela é produzida ali no fígado, né? Então, os hepatócitos, que são as células do fígado, vão produzir a bilirrubina. E aí, quando ela se liga, né, ela se torna indireta, a gente tem a possibilidade de excretar ela pela urina ou pelas fezes. E aí são esses valores que a gente vai avaliar. Então, bilirrubina total é a bilirrubina direta com a indireta. Então, vamos supor, numa situação em que eu tenho uma destruição intensa de hemácias, estou destruindo muita hemácia, eu vou ter muita bilirrubina, o quê? Direta. Por quê? Vem da destruição. Agora, a bilirrubina é indireta, então eu tenho que conectar ela a uma proteína e excretar. Agora, se eu continuo com muita bilirrubina indireta, isso me dá um indicativo que eu estou com um problema no fígado, porque é o fígado que vai fazer também essa junção da bilirrubina para poder ser excretada. Aí a gente chama de estercobilinogênio, quando ela é excretada pelas fezes, e pouca parte dela ela se forma em urobilinogênio, que é para ser excretada através da urina. Isso daqui acontece com a ação da bile. Então, aqui nessa imagem vocês estão vendo bilirrubina conjugada, é a mesma coisa de direta. Então, eu tenho a ação da bile sobre a bilirrubina, e aí ela se transforma em urobilinogênio para ser excretada através da urina, ou em estercobilinogênio, ou estercobilina, para ser excretado pelas fezes. Aí, como eu falei com vocês, a icterícia fisiológica, ela vai ser nesse segundo, terceiro dia de vida da criança e tende a ter autocura com uma semana. E os níveis de bilirrubina total, né, quando eu somo aqui tanto a direta quanto a indireta, chega a atingir até 13 miligramas por decilitro. Já a icterícia patológica, ela vai ser logo ali no primeiro dia de vida da criança. E aí ela requer, sim, um tratamento, que eu vou falar sobre eles mais para frente com vocês. Sendo que os níveis de bilirrubina, então, eles são superiores a 15 miligramas por decilitro. E o que mais preocupa a gente é que vai aumentando cerca de meio miligrama por decilitro a cada hora. Então, se a gente não inicia ali o tratamento de forma precoce, como eu falei com vocês, a gente vai tendo um acúmulo de bilirrubina ali no corpo da criança, ela não consegue excretar, começa a acumular e se acumular, por exemplo, no sistema nervoso central. Isso pode ser danoso e a gente não consegue reverter isso. Icterícia do leite materno, então ela começa a aparecer um pouco mais tardiamente, né? Depois da icterícia fisiológica, então cerca de uma semana após uma semana de vida da criança, e aí ela está relacionada com uma enzima do leite materno que dificulta a excreção de bilirrubina. Eu também preciso tratar essa bilirrubina, então algumas crianças elas vão para casa, depois de uma semana retornam e está relacionado com isso, né? Então a gente vai fazer o mesmo tratamento e depois com o tempo ali o corpo da criança ele vai se adaptando, né? E aí a gente resolve, não é necessário, por exemplo, suspender leite materno nem nada disso. Tá? Isso aqui é uma questão de adaptação mesmo do corpo da criança e da competência dele de excretar a bilirrubina. Fatores de risco, eu não chamaria de fatores de risco, né, mas de associações. Então, a gente tem uma associação de icterícia neonatal quando a mãe é RH negativa ou tipo O, mães de origem asiática, nenéns que nascem com idade entre 35 e 38 semanas de gestação. Quando a gente tem histórico familiar, né, um irmãozinho já teve icterícia, necessitou de fototerapia. Cefalohematoma e outros hematomas, isso aqui sim é um fator de risco. Por quê? O que é isso? Nós vamos falar sobre isso na aula de exame físico do recém-nascido, mas quando o neném nasce, né, principalmente se for ali de parto normal, parto vaginal, né, a gente pode acontecer de ter hematomas na cabeça, né, isso que é o cefalohematoma. Ou outros hematomas pelo corpo, porque na hora de passar pelo canal do parto, a gente pode ter algum
rompimento mesmo de vaso sanguíneo, né? Isso é normal de acontecer. Então, se eu tenho ruptura de vaso sanguíneo, eu tenho extravasamento de hemácia, essa massa vai precisar ser degradada. Hemoglobina da hemácia é transformada em bilirrubina icterícia. Aleitamento materno exclusivo, né? Então a gente orienta o aleitamento materno exclusivo, mas como eu falei, às vezes tem uma incompetência ali do corpo de conseguir excretar, né? E aí me indica, principalmente quando a criança está tendo uma perda de peso, né? Então ela não está absorvendo adequadamente o leite materno. RN macrossômico, né? Que são os bebês grandes, né? Nascem acima de 4 quilos ou filho de mãe diabética, idade materna maior que 25 anos. E recém-nascidos do sexo masculino. Como que essa criança vai apresentar pra gente? Então, além da coloração da pele ali amarelada, é uma criança que vai ter sintomas intestinais importantes, porque ela não está conseguindo ali degradar adequadamente bilirrubina e tal, então ela vai ter sintomas intestinais. Lembrando que o fígado, ele é como se fosse um motor assim do nosso corpo, responsável pelo metabolismo de substâncias, seja elas medicamentos, toxinas e também os alimentos. Então, tudo que a gente ingere, ele é processado pelo fígado, e aí, por isso, então, a gente vai ter sintomas intestinais. Então, perda de peso, baixa ingestão oral, vômito, então, tudo isso relacionado com o sistema gastrointestinal. Além disso, se a gente for pensar que a gente está tendo uma quebra de hemácias e não necessariamente estou conseguindo repor elas, né, nesse tempo, a gente tem uma situação em que a gente vai ter o transporte de oxigênio dificultado. Então, por isso, são crianças que podem ter uma apneia, uma taquipneia, né, na tentativa de compensar, e a letargia, porque está faltando oxigênio no cérebro. Isso tudo relacionado também com a instabilidade térmica da criança, porque eu não estou tendo uma circulação sanguínea adequada. O diagnóstico, né, a gente vai fazer através do exame de sangue, como eu falei com vocês, essa bilirrubina, a gente tem a dosagem dela, né, a gente tem esse parâmetro, né, do normal. Então, fazendo a dosagem sérica, é a dosagem ali do sangue, né, de bilirrubina e de albumina. A albumina é a proteína mais importante que a gente tem no sangue e ela é uma proteína que se liga à bilirrubina. Então, a gente avalia ela também. A gente vai fazer a dosagem de bilirrubina, mas muitas vezes essa dosagem de bilirrubina ela vai ser de forma mais acentuada, né, quando a gente tem uma icterícia precoce, que é aquela nas primeiras 24 horas de vida. Como a gente sabe que ela vai aumentando bem rapidamente, então a gente vai avaliar ela ali a cada 6 horas, por exemplo. Hematócrito é a concentração de hemácias do sangue, então também é um padrão que a gente vai avaliar. Agora, quando a icterícia é tardia, né, depois de uma semana de vida, a gente vai controlar ela a cada 12 ou 24 horas, dependendo, né, da gravidade do caso. Além disso, é o exame físico, né? É a avaliação mesmo da coloração da pele. E ela tem uma progressão aqui, ó, cefalopodálica. O que significa isso? Então, a criança ela começa a mostrar para mim que está ictérica pela cabecinha e vai descendo. Então, ela pode ter o comprometimento só de face, tórax, abdômen e membros, né? E isso vai progredindo. O método de Kramer, então, é um método que a gente vai conseguir mensurar ali o grau da minha icterícia, e é o que a gente avalia no hospital. Então, a gente tem as zonas de Kramer, então, zona 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, como a minha icterícia, ela começa, então, na cabeça, ela tem os menores valores de bilirrubina total. Então, quando a icterícia, ela acomete somente a cabeça da criança, essa bilirrubina total é de 6 miligramas por decilitro. Quando acomete, aí, aqui, gente, é progressão, acomete cabeça e tórax, eu chamo de icterícia, ela é uma icterícia que acomete até o umbigo, né? O valor é de 9. Quando acomete abdômen, né? Ali até a região dos joelhos, é uma bilirrubina ali de 12. Quando acomete as perninhas, a gente atingiu aqui a zona 4, uma bilirrubina total de 15. E quando acomete também os pés e as mãos, a gente fala que é uma zona 5. E esse valor de bilirrubina tende a ser superior a 18 miligramas. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o tratamento da icterícia neonatal.